Olá, hoje o nosso papo é sobre uma parte que, convenhamos, tira o sono de muito pesquisador, a seção de resultados e discussão. Pensa bem, como é que a gente pega meses, às vezes anos de trabalho duro e transforma tudo numa história que seja clara, que seja impactante? Pois é, quem já esteve nesse barco sabe exatamente do que eu tô falando. É aquela sensação. Depois de todo o suor, sabe? Físico, mental, cada experimento, cada linha de código, e de repente, tá lá, uma montanha de dados na sua frente. E o grande desafio não é só analisar esses dados, é conseguir contar a história que eles escondem. Bom, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos encarar o desafio de frente. Depois, passamos por algumas regras para apresentar os resultados. Em seguida, a gente mergulha na arte da discussão e, por fim, falamos sobre a parte visual dos dados. Então vamos lá? Começando pelo começo. Qual é o grande problema que todo pesquisador enfrenta na hora de transformar um monte de dados numa história coesa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque veja bem, não é só sobre jogar os dados lá e listar o que foi encontrado. O lance é construir um argumento, uma narrativa lógica que responda à pergunta central da pesquisa. E é exatamente esse o nosso objetivo aqui. Certo. Agora vamos para a segunda parte, as regras de apresentação. E olha, não pense nisso como um monte de restrições chatas. Pelo contrário, são ferramentas. É como se fosse a gramática que vai dar estrutura e força para a história que a ciência quer contar. Então, existem algumas regras de ouro aqui. A primeira, comece já com a resposta principal, sabe, para fisgar a atenção logo de cara. Depois, é preciso ser seletivo, focar no que realmente importa. A linguagem, direta, sem rodeios. E a organização tem que ser impecável. Quando a gente junta tudo isso, a confusão vira clareza. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona. Olha só que interessante a diferença de impacto aqui. Do lado esquerdo, a gente vê um texto que fica recapitulando os métodos. É uma abordagem bem comum, mas, sinceramente, um pouco fraca. Já na direita, a frase vai direto ao ponto. Ela já entrega a principal descoberta, responde à pergunta da pesquisa e dá um motivo para continuar lendo. É muito mais forte, muito mais direto. Isso nos leva direto para a questão da seletividade. É muito mais poderoso apresentar dados que são realmente representativos do que despejar um caminhão de informações repetitivas. Essa citação aqui é perfeita para isso, né? Saber separar o joio do trigo, o que é importante do que não é, isso é o que diferencia um artigo bom de um artigo confuso. E aqui temos um exemplo brilhante da regra da objetividade. Sabe aquelas frases como é claramente mostrado na figura? Então, elas são totalmente desnecessárias. Elas só tiram o foco do que realmente importa, que é o resultado. A segunda versão é muito mais limpa, vai direto na informação e só cita a figura ali discretamente entre parênteses. Simples e eficaz. Ok, com os resultados bem apresentados de forma clara, chegou a hora de dar sentido a tudo isso. É aqui que entra a discussão. É onde a interpretação acontece. Gosto de pensar que como o comentário do diretor do filme que os dados acabaram de contar. Para ter uma discussão realmente poderosa, a estrutura é tudo. A gente começa extraindo os princípios gerais dos dados, mas também, olha só, sendo honesto e apontando o que ainda não se sabe. Depois, é crucial colocar os achados em contexto, sabe? Comparar com outros trabalhos, discutir as implicações e, para fechar, tudo se amarra com conclusões bem claras que conversam lá com a pergunta da introdução. Olha só que belo exemplo de honestidade intelectual. Em vez de varrer um resultado inesperado para debaixo do tapete, os autores chegam e falam: olha, a gente ainda não sabe explicar isso. E isso, de forma alguma, enfraquece o artigo. Pelo contrário, isso constrói credibilidade e, de quebra, já aponta o caminho para pesquisas futuras. Isso nos traz a um ponto que é fundamental. Os resultados não existem num vácuo, isolados. Falar que um método é notável, bom, isso não quer dizer muita coisa, né? Agora, falar que ele é 10 vezes mais rápido que o método que existia antes, aí sim a gente sente o impacto. Comparar com o que já foi feito dá a dimensão real da contribuição. E para fechar, vamos falar da parte visual. Porque tabelas e figuras, gente, não são só para enfeitar. Elas são a cinematografia do artigo. São as ferramentas que vão mostrar a história, e não apenas contar. A regra de ouro aqui é bem simples. Precisa mostrar um valor numérico exato, preciso? Use uma tabela. A ideia é mostrar uma tendência, um padrão, fazer uma comparação visual? Aí a escolha é uma figura. E uma dica importante: nunca, jamais repita a mesmíssima informação nos dois formatos. É redundante.
Sabe aquela história de que menos é mais? Então, se aplica perfeitamente aqui. Repare como a tabela da direita é bem mais fácil de ler. Aquela precisão toda na tabela da esquerda era desnecessária, só criava ruído visual. Tirar os dígitos que não agregam informação deixa a tabela muito mais limpa, muito mais fácil de entender. E o formato também faz toda a diferença. Olha só, a tabela na horizontal, à esquerda, força uma leitura que é menos natural. Já a versão vertical, à direita, é super fácil de escanear de cima para baixo. E ainda tem um bônus, geralmente se encaixa bem melhor no layout de 2 colunas que a maioria dos artigos usa. E antes de dar o trabalho por encerrado, é sempre uma boa ideia passar por um checklist como este aqui. Pensa nele como uma verificação final, sabe? Para garantir que cada tabela, cada figura, está clara, é realmente necessária e tem uma aparência profissional. Isso ajuda a garantir que os visuais estão ajudando a contar história e não atrapalhando. Porque, no fim do dia, é disso que a gente está falando. Um grande artigo de pesquisa não é só um relatório de fatos. Ele conta a história de uma descoberta. Os dados são os personagens, os métodos são o enredo e as sessões de resultados e discussão, bom, elas são o grande clímax, onde tudo se encaixa para revelar algo novo. Então a pergunta que fica é essa. Os dados são a evidência. Que história vai ser contada com eles? A ideia é que, com essas ferramentas, a próxima história seja não apenas rigorosa do ponto de vista científico, mas também clara, convincente e, claro, impactante. Muito obrigado por acompanhar essa nossa conversa.